Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre especulações de mercado, como vocês podem ver aí no título. Eu não vejo muito desse tipo de conteúdo no YouTube, ou porque as pessoas têm medo de abordar, medo, como a internet a gente dá acesso a muitas pessoas ao conteúdo, e muitas interpretações surgem, então muita gente tem medo de trazer esse tipo de conteúdo e as pessoas fazerem besteira. Esse conteúdo ele não é para criança, então eu acredito que todo mundo que está vendo é adulto e assume a responsabilidade pelos seus próprios atos. Tem gente que não posta esse tipo de vídeo também, porque quer vender curso, porque quer guardar para si, ou porque não sabe e fica falando bosta. Mas se você está aí achando que vai ganhar rios de dinheiro com esse vídeo, não, você não vai. Não estou aqui para trazer a solução milagrosa para a riqueza. É só mais uma das várias estratégias que eu aponto aqui no canal sobre como você pode melhorar um pouquinho a sua vida financeira. E eu vou trazer agora a parte sobre especulação. Bem, especulação, quando a gente fala em investir em especulação, a gente está falando de algo que parte de fundamentos abstratos, ou seja, não tem uma teoria concreta, é mero achismo, está baseado na sorte. Tudo pode correr bem ou tudo pode correr muito mal. Bem, por que isso acontece? Como eu já falei em outros vídeos, a gente nunca consegue prever os movimentos do mercado. Então, quando a gente fala de especulação, isso ainda é mais forte, porque a gente está falando normalmente de empresas ou cenários que são completamente improváveis. Isso pode ser bom ou pode ser muito ruim. E você tem que estar pronto para caso isso dê errado. Você vai perder dinheiro. Se der certo, você vai ganhar dinheiro. Bastante, que normalmente as especulações explodem. E quando eu digo bastante, de novo, você não vai ficar rico do dia para noite. É tipo, sei lá, você colocou 100 reais e ganhou 1000. E além da sorte, o que você precisa saber? Você precisa estar emocionalmente preparado para isso. Eu tenho vários vídeos do canal que eu falo sobre o quanto a emoção é importante nos nossos investimentos, porque no final a gente toma as decisões baseado nisso e acaba fazendo besteira. Se você não viu nenhum desses vídeos, eu indico os 2 vídeos que eu fiz sobre histórias do mercado financeiro. Tem história parte 1 e parte 2. Vou deixar o cardzinho aí em cima para você clicar. Mas basicamente, os preços, principalmente quando a gente está falando de ativos de risco, eles não vão estar ao nosso lado. Você vai investir, você vê aquele preço cair, ou você vai ver ele estagnado, às vezes por anos, ou caindo por anos. E isso exige um certo estômago para o risco, um certo apetite para o risco e um desapego ao dinheiro. Exatamente isso. Você não pode ficar muito apegado ao dinheiro, porque a chance de você perder é muito grande, normalmente maior do que você ganhar. Então, você só vai se manter calmo no meio dessa catástrofe se você não tiver tanto apego ao dinheiro. E se você não ficar olhando cotação toda hora, não ficar fissurado nisso. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode controlar o nosso emocional e ainda assim a gente ganhar um pouquinho de dinheiro, ou se perder, a gente não se importar? Bem, você vai investir 1%. 1%. Se você investe 10 mil reais por ano, você vai investir naquele ano 100 reais. Sabe? Você vai investir um dinheiro que, no fim, se você perder, não tem problema. Sabe? Ah, beleza, perdi 100 reais. Podia usar isso para alguma coisa importante?
Poderia, mas eu também não vou falir por causa disso. Ah não, mas R$100 pra mim é importante. Tá, então coloca 50, coloca 20, coloca 10. Um dinheiro que você olha e você, sabe, tanto faz. Você perder aquilo ou não vai te deixar mais pobre no final do dia, no final do mês, no final do ano. Você não vai ficar mais pobre por causa disso. Então, coloca um percentual muito pequeno do seu patrimônio, irrisório, que se você perder, sabe, dane-se. E se você ganhar, você vai ganhar um dinheirinho, né? Vai dar uma alavancada, porque esses investimentos especulativos, eles costumam dar um retorno muito grande. Só que esse retorno é muito incerto. Como eu disse, a maior chance é que você perca. Então, invista uma parte muito pequena do seu patrimônio. Beleza? E você deve estar aí pensando, bem, o que eu faço? Onde que eu coloco meu dinheiro? O que seriam esses investimentos? O que seriam esses investimentos especulativos? Nada mais são do que empresas de baixa confiança. Se você não sabe o que são as empresas de alta confiança, eu já falo isso há um tempo no canal. Vai revisitando os vídeos aí anteriores. Eu tenho um vídeo em que eu ensino a falar sobre a bolsa, a investir na bolsa, e eu abordo bastante esse tema sobre as empresas que são confiáveis. Então você tem uma empresa que fez uma IPO agora. A IPO não tem histórico de lucro anterior. O histórico, existe uma chance maior dele ser manipulado, né? Ele até tem, algumas empresas publicam, mas mesmo assim, com esse histórico, ele pode ser manipulado, não tem uma auditoria tão forte quanto ocorre quando a empresa é uma SA de capital aberto. Então as IPOs, no geral, elas sempre simbolizam muito risco, porque, como eu conto lá no vídeo das tulipas, que eu vou deixar o cardzinho aí, eu já deixei no começo, mas vou deixar de novo. Eles são muito voláteis, elas sobem muito e depois vão todas para o chão. 90% das IPOs acabam de uma forma trágica e um monte de gente perde dinheiro. Então a IPO é um exemplo de um investimento altamente especulativo, porque você não sabe o que aquela empresa tem de histórico de lucro, de histórico de mercado. Ela está nova na bolsa, você não sabe muita coisa, você não tem certeza das informações. Ou uma empresa que as ações estão despencando muito, algumas pessoas acham que essa empresa vai falir. Isso também é um investimento especulativo, porque aquela empresa ela pode ter o turnaround, né, o famoso turnaround, que é aquele investimento, aquele valor da ação muito baixo, ele disparar, subir de novo, né? Ele passou por um momento de queda e ele vai subir muito, e nessa você vai ganhar um bom retorno. Uma outra forma que eu acho interessante também, e que eu já abordei em outros vídeos, é investir no que você conhece. Não sai colocando seu dinheiro em coisas que você não conhece. Às vezes tem uma empresa que trabalha do seu lado, ou você trabalha até para essa empresa que está ruim das pernas, mas você vê que os salários estão sendo pagos em dias, nenhuma filial fechou, o negócio está rodando, está tendo mudança. E como você tem uma proximidade daquele mercado, seja porque você presta serviço para essa empresa, você é funcionário dela, você trabalha perto, né, compartilha o mesmo prédio ali, conhece algumas pessoas, você tem um contato mais próximo com essa empresa. Então você está vendo as coisas acontecerem e você percebe que o mercado de ações ele não está refletindo o que aquela empresa é no momento. Ela está passando por uma dificuldade, mas pelo que você está vendo do contexto geral, porque você está próximo desse mercado, ela não vai falir. E ainda assim, é uma aposta. Não tem como a gente saber o que os diretores executivos estão pensando, se eles estão roubando, não tem como você saber. Mas existem esses pontos que você pode observar e eles vão trazer as chances mais a seu favor. Mas, de novo, é sempre uma aposta.
Você não sabe se você vai ganhar dinheiro e provavelmente você vai perder. Mas como você colocou pouquinho, não tem muito problema. Você, sabe, perdeu. É que nem em vez de você jogar no tigrinho, essa porcaria, você aposta em alguma ação aí que provavelmente não vai dar nada, mas se der, você vai ganhar dinheiro, sabe? É um dinheiro que ele não vai te fazer falta no final. Então você consegue tomar essas decisões de uma forma calma, tendo pouco dinheiro e estudando o mercado ou até mesmo observando o mundo ao seu redor. Se você trabalha no mercado próximo dessas empresas que têm ação na bolsa, observando as coisas ao seu redor. Às vezes você nem trabalha, mas você vê que você passa muito perto de lojas ou de filiais de uma empresa que está ruim, e você olha e vê, cara, não mudou nada, sabe? Tá falando um monte de coisa no jornal, notícias que tá tudo muito ruim, e na prática aparentemente nada mudou. Então talvez seja um indício de que você pode arriscar alguma coisa nessa empresa. Então, como eu sempre falo, o mercado ele é muito simples. Ele não precisa de muito plano, muito gráfico, muita análise rebuscada. Isso aí é o que as empresas vendem para você comprar o produto delas. O mercado ele é extremamente simples, até quando se trata de especulação. E nesse vídeo tão simples, eu consegui explicar para vocês como que vocês podem ganhar um pouquinho de dinheiro apostando nos improváveis da bolsa, digamos assim. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aí um comentário, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse. Valeu, falou!